Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro estudo de caso do meu canal no YouTube. E para começar esclarecendo, o que é o estudo de caso, para você que às vezes está começando a faculdade de psicologia, para você que só é interessado na área, gosta de ver vídeos de desenvolvimento pessoal, de psicologia, de filosofia, de medicina, enfim, é um público bem amplo. O estudo de caso, ele propõe, como o próprio nome nos diz, estudar um caso clínico e ter uma aplicabilidade, ou seja, trazer uma solução dentro da medida do possível àquela situação. Os estudos de caso que eu vou apresentar aqui para você não são reais, ou seja, não são de pessoas reais aqui. A Maria, por exemplo, que eu vou apresentar aqui agora, ela não existe, essa mulher. Então, isso que é muito importante que vocês saibam. Agora, eu estou trazendo relatos que eu já ouvi, relato de coisas, de pessoas que me falaram de problemas que são parecidos. Então, assim, você vai ver que apesar de eu não estar me referindo a uma pessoa específica, eu estou falando sobre pessoas, né? Eu estou falando sobre o ser humano. E você vai ver que através do estudo de caso, você vai ter o seu imaginário, né? Alargando o seu imaginário, suas possibilidades de atendimento. E também para você que só quer saber, como resolver os problemas, eu tenho certeza que aqui você vai encontrar dicas que são valiosas. Entretanto, o estudo de caso ele não substitui que você tem que fazer a terapia, que você tem que procurar, se for o seu caso, um médico, psiquiatra, que você tem que tomar um medicamento, que você tem que procurar uma ajuda. Isso aqui é só para a gente trabalhar, em cima do estudo de caso, as possibilidades e os modos de melhoras que possam vir a aparecer. Eu vou compartilhar com vocês aqui já para vocês terem ideia como que vai ser feito o nosso estudo de caso. Eu deixei aqui já pronto, e aqui eu vou deixar desta forma para que vocês consigam ler comigo. Eu quero que o meu estudo de caso ele seja bem objetivo. Eu quero mostrar para vocês qual é a melhor maneira dentro deste estudo de caso que eu estou propondo de solução. E aqui eu coloquei mais ou menos, mas aqui na minha folha eu tenho tudo anotadinho, uma história, uma linha de raciocínio que eu montei aqui em cima desse estudo de caso e agora eu vou começar a compartilhar com vocês. Esse mesmo estudo de caso eu compartilhei no meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque há uns 4 meses atrás eu já publiquei esse estudo de caso em forma de carrossel e agora eu vou trazer por vídeo aqui, porque eu tenho certeza que será de uma grande valia para todos vocês. Então vamos lá, o estudo de caso número 1 nosso aqui é da Márcia, Ela é arquiteta, ela é casada, tem 2 filhos, a saber, um filho dela tem 11 anos e outro filho 7 anos. Ela tem uma religião, ela é católica e ela tem uma queixa, que é o toque e o escrúpulo. E ela não utiliza nenhum medicamento, porém, ela precisa utilizar medicamento e eu vou explicar isso para vocês. Uma outras circunstâncias aqui, que é importante trazer da nossa paciente, da nossa cliente, é que ela trabalha 9 horas por dia, ela tem um bom relacionamento com o marido, mas ela tem dificuldade com os filhos por causa dos pensamentos intrusivos. Então aqui se unem duas coisas, e aí eu começo apresentando para vocês a queixa da paciente, que é exatamente o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, e como que o TOC se dá na vida dessa paciente eu vou explicar para vocês, e tem essa questão do escrúpulo. Sempre que vocês verem esses numerozinhos aqui, são abas, são ramificações aqui que eu vou abrindo no desenrolar do nosso estudo de caso. Pois bem, o transtorno obsessivo compulsivo. O primeiro ponto é começar a desmistificar um pouco o que é o TOC, Que tem muita pessoa que fala, eu tenho TOC, eu tenho TOC porque, eu passo na frente de uma agência bancária, eu vejo vidro, eu tenho vontade de quebrar vidro. Eu subo num lugar muito alto, eu penso, nossa, e se eu cair? E a pessoa fica achando que isso é TOC, ou até mesmo que isso é um pensamento intrusivo, quando na verdade pode não ser nenhum toque e nenhum pensamento intrusivo. Então percebam a importância, quando eu coloco aqui para vocês, sobre análise da queixa, Deixa eu deixar assim, pronto. A análise da queixa é muito importante que a gente tenha um relatório, um relato mais bem elaborado do que seja. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar isso na cabeça, na vida da nossa cliente. A obsessão e a compulsão, eu separei para a gente aqui para a gente entender. A obsessão, ela se dá através de pensamentos, impulsos ou imagens que são intrusivas e ou indesejadas, que causam ansiedade ou sofrimento significativo, Então, por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquele filme, Toque, Toque, eu acho que é assim o título do filme, onde ele tem diversos pacientes que têm toque, E um deles tem toque que não pode pisar na linha, então, do chão.
Então ele pensa que se ele pisar na linha do chão, algo muito ruim vai acontecer. Então, a partir deste pensamento, o comportamento dele é alterado. Ele não pisa na linha no chão, ele não pode pisar. Tem outro que, se ele somar a placa do carro e não der o resultado X ou Y, ele tem que voltar e refazer o caminho. Tem o outro que talvez seja um dos exemplos mais clássicos, a pessoa que tem que sair de casa e fala, se eu não conferir aqui 5 vezes se minha porta está trancada ou não, vai acabar acontecendo uma coisa terrível na minha vida, enfim. Então, a obsessão, ela se dá nesta forma, através de pensamentos, impulsos ou imagens, né, que venha na cabeça da pessoa, pensamentos que são indesejados e que ficam atormentando a vida dessa pessoa. Então, para vocês verem que não é algo simples, como algumas pessoas falam, eu tenho toque porque eu tive só um pensamento aqui maluco, doido, nesse sentido. A compulsão já fala sobre o quê? Os comportamentos que são repetitivos ou atos mentais. Então, é um ritual, né? Eu gosto muito dessa palavra. A compulsão, ela se dá através de um ritual. Por exemplo, no caso dessa nossa paciente, como ela tem um toque e escrúpulo, são duas coisas, tá? Então, primeiro nós estamos falando do toque. Dentro do toque, ela sempre pensa que ela vai fazer uma maldade com os filhos. E para não fazer a maldade com os filhos, ela fecha e abre mão 5 vezes. Então, ao repetir este movimento de fechar e abrir as mãos 5 vezes, ela cumpre um rito, vem um pensamento, eu vou machucar os meus filhos. Ela abre a mão e fecha a mão 5 vezes, para que através deste rito, este comportamento de fazer um mal para os filhos não venha a acontecer. Tem pessoas que vai ter com isso em fechar a porta, como eu disse para vocês, né? É o toque de limpeza, né? Que também é muito famoso, ou pelo menos mais conhecido. Não gosto de falar da palavra famoso, né? Pode soar meio pejorativo, mas é mais comum até, é da limpeza, da pessoa achar que sempre está contaminada. Então, tem um pensamento e deste pensamento decorre um comportamento. E este comportamento eu gosto de chamar de ritual, né? Um ritual onde a pessoa vai fazer este ritual para que a coisa não aconteça. Dentro do escrúpulo, talvez você não seja familiarizado o que é um escrúpulo, né? E como eu disse para vocês, tem alguns elementos que eu ouço, que eu já vi de outros estudos de caso, e é muito interessante porque diversos terapeutas ou pessoas comuns não têm consciência do que é um escrúpulo, né? Então, o escrúpulo, principalmente para ela que é religiosa, por isso que eu coloquei esse dado ali para vocês terem ideia, o escrúpulo, ele é uma demasiada preocupação em estar em pecado. Mas perceba, não é só estar em pecado. A pessoa pode não cometer um pecado e achar que está em pecado, ou ela pode cometer um pecado pequeno e achar que é o maior pecado de todos. Por exemplo, suponha que eu estou andando na rua, a pessoa ali me para e fala, Pablo, me ajuda aí com R$5, e às vezes eu não quero dar os R$5, é uma fraqueza minha, né? Eu não quero lhe dar os R$5, não quero ajudar aquela pessoa que precisa da minha ajuda. Eu falo, olha, eu não tenho. É um pecado, né? Você ali, a pessoa precisando da sua ajuda. Então, supõe esse cenário, a pessoa precisa da sua ajuda, você pode ajudá-la, então por que não ajudá-la? Mas perceba, isso também não é um pecado igual a, sei lá, um latrocínio. Isso não é um pecado de, sei lá, roubar bilhões de reais. Isso não é um pecado igual ao de cometer um adultério. Entende? Existe uma escala, e nessa escala, na cabeça do escrupuloso, ela é uma escala que está toda bagunçada. Então, um pecado pequeno pode ser o maior de todos. Ou uma coisa que não é pecado pode se tornar um grande pecado. Por exemplo, um homem casado, ele está andando na rua e ele viu uma moça muito bonita. Então, de fato, ele olhou para essa moça muito bonita. Mas ele não a desejou. Então, isso não é um pecado. Porém, na cabeça dele, como ele olhou, viu, percebeu aquela pessoa, perceba que isso é algo natural. Ele percebeu. A visão dele anunciou, né? Viu. E aí, a partir daquilo, para ele, é o pior pecado do mundo, porque ele, de fato, olhou por alguém na rua e ele não deveria olhar, porque se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. Pronto, nós temos aqui estes sinais aqui na vida dessa paciente, que, por exemplo, no caso do escrúpulo, né? Se no toque é com relação com os filhos, no escrúpulo, ela não consegue ficar nua com o marido, né? No quarto, se um quarto tiver uma cruz religiosa, se tiver uma imagem religiosa no mesmo quarto que ela estiver com o marido, ela não consegue ficar nua, porque na cabeça dela isso é um desrespeito. Então percebe que a nossa paciente, ela está neste mundo mental. Agora, diante de qualquer paciente, eu sempre vou deixar nos estudos de caso essa bola aqui, ó, que é o histórico, né? São esses relatos que eu estou trazendo a mais para vocês que não estão aqui propriamente, por isso que vocês
tem que prestar atenção no vídeo para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Nem tudo o que eu vou falar vai estar aqui nessa tela. Essa tela aqui é um apoio para que a gente possa ter um raciocínio clínico adequado. Então, dentro deste histórico, essa paciente nos relata que desde quando o filho mais velho, né, nasceu, ela sofre com isso, do toque. Né? Então, já são mais de 11 anos com toque. E sobre a questão do escrúpulo, fazem aqui 5 anos. Né? Então, são duas coisas que vieram em momentos distintos. E quando a gente vai discutir o histórico do paciente, olha isso aqui, como que é interessante. O histórico, ele vai nos dar, como o próprio nome diz, né, uma historicidade do paciente, a história do paciente. E a história do paciente é muito importante, por quê? Porque a partir da história do paciente, nós vamos conseguir juntar elementos para que a gente consiga ajudá-lo. Por exemplo, você pode ter um advogado com depressão, um médico com depressão, um motorista de Uber com depressão, um psicólogo com depressão, um padre com depressão, um ateu com depressão. Você percebe que são elementos, cada um vai ter sua vida, sua história de vida, mas ambos, por exemplo, podem ter depressão. E eu digo mais, podem até reagir de forma muito, mas muito parecida, sendo que são cenários totalmente distintos. O advogado que está dentro de um escritório, o motorista de Uber, o padre, o psicólogo, e podem apresentar um repertório muito igual, muito comum, muito parecido. Mas na história, a coisa vai se diferenciando muito. Então, sempre que nós estivermos diante de um paciente, a história dele vai nos mostrar quem ele é. E não só vai nos mostrar quem ele é. A história dos pacientes vai nos mostrar as questões das crenças desse paciente. Como ele se relacionou desde a sua infância, como que ele se enxerga, como que ele se vê, como que ele projeta o futuro. Então, todo esse aspecto a gente percebe a partir do histórico do paciente. Agora, percebam, como nós podemos tratar este paciente? Inclusive, já deixei aqui essa plaquinha que na supervisão 101, né, e na supervisão 11 dentro da comunidade brasileira de psicoterapia, eu ensinei a tratar exatamente um caso muito parecido com esse aqui de toque e escrúpulo, e no 11 um caso de toque, se não me engano, ou escrúpulo, onde eu fiz um estudo de caso de 2 horas. Né? Esse vídeo aqui vai ter menos de 30 minutos. Então, lá dentro da comunidade brasileira de psicoterapia, você terá a minha supervisão clínica e eu vou te mostrar, ponto por ponto, na vida prática do seu paciente real, como você pode fazer isso. E o primeiro método, né, para tratamento é exatamente, dentro deste caso desta paciente, ela precisa de uma ajuda de medicamentos. Né? Eu coloquei aqui, ó, tratamento médico e psicológico. O tratamento médico, claro, né, um bom psiquiatra ele não vai apenas medicar o paciente. Né? Eu recuso acreditar que um bom psiquiatra faça isso do mesmo modo que um bom psicólogo só vai ficar escutando, um bom terapeuta vai ficar só escutando ali o paciente. Mas o medicamento ele é muito importante porque nos ajuda na estabilização dos sintomas. Eu coloquei aqui a referência, né, de um tipo de intervenção que pode ser feita através dos medicamentos, mas eu não vou, de fato, entrar nessas demandas de medicamentos, porque o meu objetivo aqui ele não é exatamente ensinar qual medicamento ou não, porque isso, primeiro, não cabe à minha profissão, e nem tampouco estimular que alguém tome um medicamento sem estar fazendo um acompanhamento. Mas é importante que vocês saibam que existem medicamentos que podem nos ajudar. Por exemplo, neste caso, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina poderão nos ajudar dentro de um tratamento terapêutico, né? Então é muito importante que vocês saibam disso aqui. Agora vamos à parte que mais interessa, que é justamente o tratamento psicológico. A parte que mais interessa, porque eu sou formado em psicologia, eu estou falando para um público que busca um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento pessoal. Então, esse tratamento, como que nós poderíamos fazer? Eu separo aqui em 3 fases, ok, pessoal? As 3 fases a saber, né? São aqui a psicoeducação, o enfrentamento e um pensamento intrusivo versus realidade. Eu vou explicando cada ponto para vocês. Uma psicoeducação, por quê? É preciso que a nossa paciente entenda todo esse mecanismo que eu expliquei para vocês, do que é o toque, do que é o escrúpulo. Por quê? Percebam, tudo isso que a paciente, eu vou falar de forma didática, está dentro da cabeça da paciente,
pode estar num modo cristalizado de viver, ou melhor dizendo, né, um modo que foi impregnado, e ela foi aprendendo e repetindo este repertório durante a infância, que agora, na fase adulta, ela não consegue se desvincular. Por exemplo, dentro do histórico, quando eu disse para vocês, olha, percebam que eu coloquei exatamente essa palavra, né, da crença. Eu sei que as pessoas que gostam da TCC, por exemplo, talvez tenham mais familiaridade com o termo, mas percebam, dentro da história de vida da paciente, ela foi sempre mostrando ter uma vergonha no contato com o outro, né? Então percebam, o caso do escrúpulo dela, né, o caso do toque dela, a gente consegue mapear. Olha, o toque começou quando o primeiro filho nasceu. O escrúpulo com a relação com o marido, mas ela casou com o marido há mais tempo e só depois desenvolveu o escrúpulo. Por quê? Porque conta aqui também uma conversão. Então, a história de vida aponta para uma crença que foi adquirida pela paciente e que agora ela desenvolveu essa questão do escrúpulo. Agora perceba, a culpa não é da conversão religiosa, a culpa não é porque antes ela não era da igreja e agora ela é da igreja, como acontece, por exemplo, no caso do toque, a culpa não é ter filhos. Por isso você precisa estar atento a este tratamento, de conseguir explicar como que nós vamos conseguir romper com essas crenças, tá bom? Principalmente aqui eu coloquei, né, sobre o escrúpulo. Por quê? Porque dentro dessa questão do escrúpulo existe sempre aquele olhar negativo sobre si. Então você precisa conseguir conduzir o seu paciente a clarear a visão que ele tem sobre ele mesmo. Sobre o pensamento, uma psicoeducação. E quando eu estou chamando de psicoeducação, é muito importante que vocês entendam que é um método de explicar ao paciente a problemática e não só o problema em si, mas já começar a clarear este movimento, né, do porquê está acontecendo isso. Então, percebam, se essa paciente está aqui no meu consultório, eu falo para ela, olha, Márcia, você começou a ter o escrúpulo, a partir ali, depois se converteu. Agora perceba, a culpa não é da sua conversão, não é da sua igreja. Dentro deste caso específico, nós iremos precisar trabalhar com a paciente o modo como ela lida, por exemplo, com a questão do pecado, com a religião. Dentro do toque, né? O pensamento livre, o que quer dizer? Que o nosso pensamento, ele não tem uma direção linear. Você pode sentir uma dor no peito e pode achar que isso é um infarto, como pode lembrar que hoje de manhã você treinou peito na academia. Agora, se o seu pensamento, que é um sistema aberto, né? O meu pensamento também é um sistema aberto, ele flutua, ele vai para qualquer direção. Se ele vai para uma direção, por exemplo, de infarto, e eu começo a alimentar este pensamento, isso aqui é um critério de adoecimento. Então, já é para clarear a cabeça do paciente que todo este pensamento que ele fica ruminando, que ele fica achando que ele está em pecado, ou que ele vai fazer um mal para os filhos, como no caso da Márcia, é um pensamento que está dentro de um sistema aberto e, feito a utilização do medicamento, vai nos ajudar e muito, né? Então, aqui eu deixo esse terceiro ponto dentro da psicoeducação dos medicamentos, que vai nos ajudar e muito para que essa paciente consiga ter uma estabilização do seu quadro. Agora, medicamento é o único método? Não. Existem outros métodos, mas que eu não vou entrar aqui porque não convém neste momento. O meu foco aqui está sendo nesse tratamento mais psicológico. O enfrentamento, o que consiste esse enfrentamento? É romper comportamentos que estão ali cada vez mais cristalizados na paciente. Por exemplo, abrir e fechar a mão 5 vezes, para que ela não faça um mal para os filhos dela. Dentro desse histórico, né, que eu estou trazendo para vocês, a paciente, por exemplo, ela está ali fazendo a comida e ela olha para os filhos, ela acha que ela pode jogar aquele óleo quente nos filhos, que pode fazer algum mal. Agora perceba, ela abre e fecha a mão 5 vezes para não fazer este comportamento. O melhor encaminhamento, um passo terapêutico que a gente pode fazer é exatamente uma exposição gradual a esta obsessão, a este comportamento. E como que a gente pode fazer isso? Olha, Márcia, eu sei que é muito difícil de você estar conseguindo lidar com esses pensamentos, que são pensamentos que atrapalham sua vida, só que eu quero que a gente faça um combinado. Eu quero que da próxima vez você não abra e feche a mão 5 vezes. E eu também não vou pedir para que você não faça esse comportamento. Eu vou pedir que você diminua. Eu vou pedir que você abra e feche a mão, então, 3 vezes. Pode ser? Você não vai fazer 5, você vai fazer 3 e vai ser horrível para você, você vai sentir uma angústia grande num primeiro momento. Mas eu quero que você perceba que
Depois de 5 minutos, 10 minutos após o jantar, a vida continuou sendo a mesma e você não repetiu aquele ritual de abrir e fechar a mão 5 vezes. Então perceba, a gente começa a romper aquele comportamento. Se esse paciente ele adere à psicoterapia e ele faz isso, ele vai começar a perceber. Ele vai começar a ver, ainda que ele acha que ele pode fazer um mal, ele começa a perceber que ele não faz um mal, independente se ele abrir ou fechar a mão. Ele pode fazer um mal se ele usar da sua liberdade. Então, olha que importante isso aqui, hein, pessoal. E dentro da nossa fase de tratamento, relembrando psicoeducação, enfrentamento, nós temos aqui o pensamento intrusivo versus a realidade. É muito importante, é muito comum as pessoas que sofrem de toque ou escrúpulo pensarem que aquilo que estão na cabeça dela é de fato algo real e por isso que causa um sofrimento. Então, dentro deste movimento de tratamento, é preciso que você mostre para o seu paciente que existe uma distância enorme entre o que ele pensa e o que ele faz, entre o que ele pensa e o que ele pode fazer. Muitas das vezes as pessoas que sofrem com toque, elas não procuram a terapia como primeira via. Geralmente já procuraram outros métodos, já conviveram com isso há muito tempo. E é importante mostrar isso para essa pessoa. Olha, você está convivendo com toque aqui, igual no caso da nossa paciente, né? Há 11 anos e nunca fez um mal para o seu filho. Você percebe que isso é algo real. Por mais que durante esses 11 anos você queira, né, tirar este pensamento que não sai da sua cabeça, você não fez nenhum mal. Então veja como é importante você olhar para a realidade, você olhar para quem você é. Deste modo a gente começa a ajudar bastante o nosso paciente. E olha aqui que legal, eu deixei para vocês aqui nesse quadro amarelo uma dica, né? Uma dica assim de ouro, que serve para qualquer pessoa. Você nunca vencerá um pensamento com outro pensamento. Então é muito comum, seja na insônia, seja durante um momento de ansiedade, a pessoa acha que ela vai vencer aquele momento pensando naquele momento, né? Ah, não, eu preciso dormir, eu quero dormir. Quando, na verdade, ela só está alimentando um pensamento que causa mais ansiedade. Então, para romper com esses pensamentos que são negativos, a gente precisa ter um olhar voltado para o nosso comportamento. Me diz aí, você gostou deste estudo de caso aqui? De forma simples e objetiva, o modo para que você possa, a partir deste estudo de caso, começar a ter um repertório maior durante o seu tratamento clínico, ou você que sofre com toque ou escrúpulo, vê que existe possibilidade de saída, existe um método que pode fazer com que você melhore, que você viva de forma mais adequada com o que você espera. Comenta aqui, deixa o seu like e se inscreva neste canal, porque nós teremos toda semana um novo estudo de caso. E se você quiser um tema específico, deixa aqui também nos comentários.